Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Sistema defensivo hoje também, a gente viu o Roger marcando, mas é um cara que quando a bola chega na beirada do campo, muitas vezes o Roger não está bem posicionado para finalizar o gol, em gol. Agora, com a chegada do Yuri Alberto, isso pode mudar um pouco esse cenário. Mas é uma vitória importante e, na minha opinião, também merecida do Corinthians. A gente vai falar sobre muitas coisas, a dinâmica do jogo. Também achei um jogo agitado, sim, competitivo, rápido. Bem disputado. Né? Não foram milhares de lances, mas é o que a gente falou, até por essa característica do Corinthians, a bola circulava muito em regiões perigosas que não necessariamente viravam uma chance clara de gol. E é isso que eu queria saber de você, Zupac. Aliás, já vou ativar aqui a hashtag SC Brasil para você mandar pergunta para o Zupac, para o Fábio Luciano, para o Simon. Mas o Pac, a gente nota, o que me chama a atenção nesse Corinthians é que ele chega, numa expressão moderna do futebol, no terço final, sim, ele chega. Assim, você vê que o Corinthians, sim, quando ele passa ali a zona de... sempre, né? Contra o Boca, nos dois jogos, não chegou. Isso. Hoje foi um pouco diferente. Hoje ele passava com alguma frequência, assim, a região ali dos volantes do Flamengo não conseguia segurar o ataque do Corinthians. Mas ao passar essa linha, e aí? Sabe? O próprio lance do gol. O lance do gol do Rodinei, eu tava do lado do Fábio Luciano na redação e falava, olha lá, meu. Foi até curioso. Foi da esquerda para a direita. Foram dois cruzamentos na área que ninguém do Corinthians a bola vem, vai, mas o que falta? Esse é um problema crônico do Corinthians e não é apenas do Corinthians do Vitor. O Corinthians com o Silvinho já era um time que finalizava pouco, então é uma questão também de característica do elenco, né? Quando a gente pensa no elenco inteiro do Corinthians, o maior finalizador do elenco era o Jô. O Jô foi embora e também não estava num grande momento. O Roger Guedes tem batido pouco para gol, até pela posição que ele vem jogando, que para ele não é a mais confortável. Os demais atacantes, o Mantuan, que estava jogando, né? A gente considera porque ele faz parte do contexto. O Mantuan não é um finalizador, o Watson não é, o Mosquito não é. O William e o Renato Augusto gostam de chutar para gol, mas não vem conseguindo jogar, né? Estão fora, o Renato está fora já há algum tempo, o William também. Então essa é uma característica do Corinthians, é um time que finaliza muito pouco. Não por acaso, o Corinthians vence a enorme maioria dos seus jogos por 1-0, né? Aquele 4-0 contra o Santos pela Copa do Brasil foi considerado por todo mundo o melhor jogo do Corinthians no ano, porque justamente foi um jogo de volume e de aproveitamento atípicos do Corinthians, né? Hoje, concordo, acho que o Corinthians jogou bem, desenvolveu bem ofensivamente, até chegar na hora de definir. Aí o Corinthians esbarrou nos seus mesmos problemas. E aí acho que o Flamengo teve dificuldade para acertar essa marcação, acho que o jogo do Corinthians fluiu bem para que a bola circulasse ali perto da área do Santos, mais do que a gente está acostumado, ou mais do que eu imaginava na prévia do jogo, né? Acho que, e até quando o jogo começou, né, eu estava com o Fábio na redação, falou, olha, o Corinthians jogando em cima. A gente esperava o Flamengo jogando em cima, o Corinthians mais atrás. Eu acho que vai muito pela adaptação do Flamengo a esse novo desenho de meio campo, porque como é que os times como um todo no Brasil têm acostumado a jogar? Com atacantes, com pontas, ajudando os laterais, né, na hora da marcação. O Dorival mudou o Flamengo, ele bota um losango no meio campo, com dois homens à frente, ou seja, não tem muita gente, ou quase ninguém, para fazer a dobra, tanto com o Rodinei quanto com o Ayrton Lucas. O que o Vitor Pereira fez? Explorou os lados do campo, especialmente no segundo tempo. A hora que ele bota o Mosquito entrou muito bem no jogo, foi um dos melhores do Corinthians no jogo, e começa a aparecer, porque tinha menos gente, era basicamente 1 contra 1. Então o Corinthians soube explorar o desenho do Flamengo, a bola passeou bastante, mas não consegue finalizar. Essa é uma característica que o Corinthians vai ter que trabalhar, porque desse jeito, o Corinthians tem duas alternativas. Ou o time se defende muito bem, como vem se defendendo, ou o time tem um aproveitamento de chance certeiro. São 2 chutes no gol por jogo, pelo menos um gol tem que ser marcado. E nem sempre isso acontece. Acho que a grande virtude desse momento do Corinthians é se defender bem. O Boca teve dificuldade para finalizar dentro da área do Cássio, o Flamengo teve dificuldade para finalizar dentro da área do Cássio também. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar mais um integrante desse nosso bate-papo aqui no Sport Center, a vitória do Corinthians 1-0 contra o Flamengo. A gente vai acionar o Djalminha para falar do jogo. Vou jogar para você, inclusive, Djalminha, essa primeira linha gerais. O que achou da partida? Como é que você viu esse 1-0 do Corinthians para cima do Flamengo? Boa tarde para você, Djalma. Boa tarde a todos, boa noite a todos, boa noite, fã do esporte. Realmente, assim, o Corinthians
começou o jogo bem, mas depois o Flamengo conseguiu um certo domínio do jogo, teve oportunidades, e a partir do segundo tempo em que o Corinthians consegue marcar o gol, faz o seu primeiro gol, por uma infelicidade ali do Rodinei, aí o Corinthians consegue se fechar muito bem, não oferecendo muitas oportunidades ao Flamengo. Logo depois do gol, o Flamengo ainda teve ali 2 chances, uma cabeçada do Gabigol e depois uma finalização do Vitor Hugo. Mas depois o Corinthians consegue neutralizar bem esse ataque do Flamengo e teve algumas oportunidades no contra-ataque, mas que não soube aproveitar porque tem uma certa dificuldade na hora da finalização, na hora de criar as jogadas. Mas defensivamente esteve muito bem, como já vem sendo, né? Não só nesse jogo, nos outros jogos. Mas no final mereceu a vitória, mas não criou muitas coisas. Foi muito mais também por uma infelicidade do Rodinei do que por méritos do Corinthians em conquistar a vitória. Vamos lá, eu queria jogar um tema aqui que, pelo fato do Corinthians ter algumas lesões e tal, a gente viu como o Corinthians terminou o jogo com o Boca Juniors. Algumas é bondade sua, né? Né? A lista é ampla. E eu, sinceramente, antes do jogo, imaginava, hoje... Até antes, na sexta, tá com cara de que vem, né? De que vem aí. Tudo bem que o Flamengo, o Dorival também optou por um time mexido por causa da Copa do Brasil e tal. Mas, olhando a escalação, Fábio, quando você pegou, você falou, hoje é Flamengo ou não? Você achou que ia ser esse jogo equilibrado como foi, com o Corinthians vencendo e a gente falando venceu de forma justa? Então, Felipe, a gente tem que olhar para as escalações que foram colocadas em campo e o que a gente poderia imaginar que os treinadores colocassem, né? Então, o Corinthians tem dificuldade de montar o seu time por lesões. Alguns jogadores que não têm condições de jogo. O Flamengo não. O Flamengo, o Dorival, ele opta em deixar alguns jogadores importantes no banco. Então, o Everton Ribeiro estava no banco, o Pedro estava no banco, o Marinho, que entrou também, estava no banco. E aí, olhando para essa escalação, eu acho que mesmo com os 2 times, com as peças principais, e o jogo acontecendo na Arena do Corinthians, pela essa maneira como o Corinthians vem jogando, o Corinthians é um time muito sólido defensivamente, né? O Corinthians tem dificuldades quando sofre um gol, né? Como aconteceu contra o Fluminense, que foi um time misto, mas assim, se o Flamengo conseguisse fazer um gol logo de cara, enfim, o Corinthians tivesse que sair um pouco mais para buscar o resultado, aí a gente podia imaginar que as coisas poderiam complicar. Mas o Corinthians levando o jogo no 0-0, é um time que dificilmente é ultrapassado também. E aí conseguiu a sua classificação na Libertadores dessa forma contra o Boca, né? Tendo uma solidez defensiva muito grande. Agora, é lógico que o Flamengo sentiu falta, a gente, né, que nem estava no banco hoje, do Arrascaeta, por exemplo. Porque o Flamengo tinha jogadores mais jovens formando o meio-campo e o Arrascaeta faz muita falta para esse time, né? Os jogadores do Flamengo de frente sentem muita falta da criação de jogadas do Arrascaeta. Então, acho que isso foi algo positivo para o Corinthians, da maneira como o Corinthians se portou dentro de campo. Como o Djalma falou, o Zupac, o Corinthians tem muitas dificuldades de criar jogadas, né? Então, assim, eu concordo com o Djalma. Talvez, se não saísse esse gol contra, seria um resultado de 0-0. Porque o Corinthians estava muito sólido defensivamente, né? Então, assim, a gente sabe também algumas chances criadas pelo Flamengo. O Cássio teve muito bem posicionado, fez defesas, não vou dizer impossíveis, mas importantes dentro do jogo também. Mas o Corinthians eu não vi com possibilidades de abrir o placar. Eu acho que a gente teria essa sensação de que o jogo caminharia para um 0-0. Mas imaginando esse confronto um pouco mais para frente, com os jogadores, tanto de Corinthians como de Flamengo, os principais jogadores em campo, eu acho que a gente vai ter um outro cenário, uma outra forma de olhar para essa partida. Deixa eu puxar alguns elementos aqui do Flamengo e daqui a pouco a gente vai começar a individualizar a discussão, mas o PAC, a gente tinha um Flamengo com o Dorival Júnior, primeiros 4 jogos, uma vitória, e vamos combinar, ele caiu numa roubada, né? Ele chegou ali do aeroporto pro Beira-Rio, pegou o Inter fora, que vinha super embalado, perdeu. Aí ele... 2 jogos seguidos com o Galo. Dois jogos seguidos com o Galo e venceu, acredito que o Goiás. Depois eu confirmo. Cuiabá. Cuiabá. E daí 4 jogos em que ele vence os 4. Ok, aí é diferente, eram adversários mais frágeis, mas, poxa, teve Tolima fora. Você não vai lá e ganha do Tolima facinho. Esse contexto de frágil e não frágil, ele é muito relativo. Exatamente. Então, 4 jogos fora, ganhou do Santos na Vila e tal. E aí, perde para o Corinthians. Com o time mexido, é verdade.
Qual é o Flamengo? Já existe um Flamengo do Dorival. Você, quando olha esse 1-0, fala para um Flamengo que quer agir e brigar pelo título. Foi pouco o que fez hoje, mesmo com mudanças. Como é que você avalia? Eu acho que o Flamengo do Dorival está aos poucos ganhando corpo. E o jogo de hoje, embora seja com o time mexido, ele tem um aspecto válido, um aspecto positivo, que é mostrar que o Flamengo que venceu de 7, o Tolima, também não é o Flamengo do Dorival. Ótimo. Porque gera uma falsa impressão que agora vai ser chocolate. Como o Paulo pronto. Souza era um lixo e como o Dorival já mexeu no time. Então não é um time que vai meter 7, todo mundo, aquela coisa toda, e não é um time que hoje não conseguiu quase finalizar dentro da área na meta do Corinthians. É um processo de construção de algo entre esses dois caminhos, né? Então ele está achando o modelo. Aliás, ele vem mudando, né? Ele começou no modelo básico do Flamengo, no 4-2-3-1 e tal, aí ele começou a jogar com 3 volantes a partir da derrota, a segunda derrota para o Atlético, do jogo da Copa do Brasil, que ele elogiou o time, e aí ele começou a apostar em 3 homens de meio campo, aí ele perde o Andrés, é preciso mudar, ele muda, faz no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, não foi contra o Goiás, agora me fugiu o adversário, contra o Santos, e posteriormente contra o Tolima na volta, um time no 4-4-2, com o losango de meio campo, mudando a formação, e agora ele parece que vai apostar nesse desenho, o que eu acho válido. Então é um Flamengo que está aos poucos se construindo, e eu acho isso positivo. O jogo de hoje não tem que gerar dúvidas sobre ninguém, nem sobre o processo. Até acho que os meninos que jogaram não jogaram mal, especialmente o Vitor. O Matheus França apareceu um pouco menos, o Vitor Hugo apareceu um pouco mais, né? O Matheus França jogou, né, se a gente imaginar o losango, a base do losango era o Thiago Maia, a frente do Thiago era o João Gomes e o Vitor Hugo, e a ponta do losango era o Matheus França. Depois ele desmontou esse meio campo. Mas eu gostei do Vitor Hugo, especialmente no primeiro tempo. Depois que ele sofre o gol, ele desmonta, né? Então ele bota um 4-3-3, com o João Gomes na base do meio campo, com o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro, abre o Marinho na direita, abre o Gabriel na esquerda, muito raro ver o Gabriel na esquerda, e bota o Pedro à frente. O Flamengo foi mais ofensivo, mas isso não se traduziu em mais chances. Então não foi um grande jogo do Flamengo, não foi uma catástrofe, e é parte do processo. E o Dorival, na minha visão, está certo ao retirar quem tem que retirar, porque, diferentemente do Corinthians, que tem uma situação muito encaminhada na Copa do Brasil e jogou na terça-feira pela Libertadores, o Flamengo tem o Atlético quarta-feira, que vai ser um jogo pesadíssimo no Maracanã.